Ele estava jantando ao entardecer quando de repente percebeu algo estranho. O céu lá fora, que deveria estar escuro, estava ainda mais claro do que durante o dia. Preocupado, ele correu até a porta e viu que todas as pessoas da pequena cidade estavam olhando para cima, assustadas. Quando ele se virou para ver o que estava acontecendo, notou que o céu, coberto por nuvens escuras, envolvia uma forte luz, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ele então foi para o amplo quintal dos fundos para observar melhor. O que o deixou intrigado foi o vento forte ao seu redor, que não seguia as leis da física. Todas as rajadas eram sugadas na direção oposta de uma tempestade iminente. Pouco tempo depois, o vento desapareceu de repente, como se o mundo tivesse sido pausado. Então, relâmpagos começaram a rasgar as nuvens, e raios começaram a cair incessantemente diante dos olhos do homem. Assustado, ele correu para dentro de casa com sua filha para se proteger. Quando o barulho lá fora cessou, ele percebeu que não apenas a energia elétrica havia sido cortada, mas até os celulares e os campos magnéticos estavam gravemente afetados. Os carros na rua haviam parado subitamente. Um mecânico explicou que os raios queimaram as velas de ignição dos veículos. Mas, mesmo trocando-as por novas, os carros não voltavam a funcionar. Tom sugeriu que tentassem trocar o conjunto de bobinas de ignição. Enquanto isso, ele se juntou a uma multidão que se reunia em um cruzamento. Um policial, perplexo, comentou que nunca havia visto nada parecido. Aquele local havia sido atingido por raios 26 vezes consecutivas. Tom pegou uma pedra do chão e, ao vê-lo sacudir a mão, um transeunte perguntou se a pedra estava quente. Mas Tom respondeu que não estava quente, e sim extremamente gelada. Enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, um som estranho ecoou do fundo de uma enorme cratera recém-formada. Fendas começaram a se espalhar pelo solo, como se algo estivesse prestes a emergir. Após um tremor intenso, comparável a um terremoto, uma rachadura ainda maior surgiu. As pessoas observavam incrédulas quando, de repente, o solo se ergueu e depois desabou completamente. O pânico tomou conta da multidão, que correu para escapar. De repente, um carro que havia caído na cratera foi lançado para fora. Tom observou com espanto quando uma gigantesca criatura triangular emergiu do buraco. À medida que seu enorme corpo se libertava dos escombros, as pessoas finalmente sentiram um medo avassalador e começaram a fugir desesperadas. Mas já era tarde demais. O monstro soltou um rugido ameaçador e lentamente ergueu seus braços brilhantes. Assim que ajustou sua posição e apontou os braços na direção da multidão, um par de lasers foi disparado instantaneamente. Qualquer um atingido pelo ataque era desintegrado no mesmo momento, sem deixar vestígios. Apavorado, Tom evitou seguir a multidão em pânico, que fugia em linha reta, e virou rapidamente para a esquerda, correndo por uma rua lateral. Ele usou as casas como cobertura e se escondeu atrás de uma delas. Mal sabia ele que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Escondido atrás de uma casa, um homem observava atentamente a criatura. Ele não conseguia entender por que o monstro tinha 3 pernas em vez de 4. Quando olhou para baixo, viu que a cidade que antes era movimentada agora havia se tornado um verdadeiro inferno. De volta para casa, ele desabou no chão. Ainda tentava processar o massacre que testemunhou. Os humanos atingidos pelos raios da criatura não morriam de imediato, mas ficavam completamente debilitados. Seu rosto estava coberto pelas cinzas de ossos de outras pessoas. Mas, apesar do horror, ele se sentia aliviado por ainda estar vivo. Agora, precisava fugir com seus 2 filhos. No entanto, assim que ligou o carro, o monstro reapareceu na cidade. O dono da oficina foi vaporizado instantaneamente, e a ponte principal foi reduzida a ruínas. O pânico tomou conta das ruas, e multidões desesperadas tentavam fugir. Não havia mais esperança naquele lugar. Ele conseguiu atravessar a cidade e chegar a um bairro vizinho. Sua casa ainda estava intacta, mas completamente vazia. A comunicação com o resto do mundo havia sido cortada. Sem outra escolha, levou os filhos para o porão. Mas, naquela mesma noite, a criatura chegou até ali. O chão tremeu com um estrondo ensurdecedor. Os 3 se esconderam dentro de um cômodo fechado. Quando o dia amanheceu, Tom saiu para verificar a situação e encontrou os destroços de um avião caído bem em frente à casa. Mas, estranhamente, não havia corpos, apenas objetos pessoais espalhados por toda parte. Entre os escombros, ele viu um homem e pensou que fosse um sobrevivente da queda. Mas, ao se aproximar, descobriu que era um jornalista. Em uma conversa tensa, Tom finalmente soube a verdade. Os monstros não eram seres vivos, mas máquinas pilotadas por marcianos. Sempre que um raio caía do céu, significava que uma nova cápsula alienígena havia chegado à Terra. E o pior, as máquinas não eram novas. Estavam enterradas no planeta há milênios, esperando para serem ativadas. Desde o surgimento da humanidade, os alienígenas já observavam a Terra. E agora,
Os monstros emergiam simultaneamente em várias partes do mundo. De repente, o rugido metálico da criatura ecoou novamente. O jornalista correu para fugir, e Tom decidiu levar os filhos para Boston, onde sua sogra poderia abrigá-los. Mas, após meia hora de viagem, sua filha insistiu que precisava ir ao banheiro. Ele pediu que não se afastasse, mas ela desobedeceu e caminhou até o rio. Foi então que viu algo horrível. Dezenas de cadáveres boiavam na água. Ninguém sabia como tinham morrido. Ela ficou paralisada, sem conseguir respirar, mas Tom chegou a tempo de resgatá-la. Eles seguiram viagem até o porto, onde centenas de pessoas tentavam embarcar no único barco disponível. O carro ficou preso no meio da multidão. Primeiro, alguns tentaram abrir a porta à força. Quando perceberam que não conseguiam, começaram a bater com violência. Tom tentou acelerar para sair dali, mas uma mãe e seu filho surgiram repentinamente em seu caminho. Ele desviou e bateu em um poste. A multidão avançou sobre o carro, tentando roubá-lo. Tom saiu e tentou lutar, enquanto seu filho tentava ajudá-lo. Mas, em poucos segundos, o garoto desapareceu no meio da multidão. Dentro do carro, sua filha pequena chorava aterrorizada. Tom sacou sua arma e disparou para o alto, tentando afastar as pessoas. Mas, em questão de segundos, sentiu o cano frio de outra arma pressionado contra sua cabeça. Para salvar os filhos, largou seu revólver e entregou o carro. O homem que roubou o veículo achou que finalmente escaparia, mas outro saqueador pegou a arma de Tom e atirou nele sem piedade. Era esse o verdadeiro apocalipse. Não apenas os monstros destruíam tudo, mas os próprios humanos haviam se tornado predadores uns dos outros. A humanidade havia se reduzido a um instinto cruel de sobrevivência. Tom estava em choque, mas sabia que não podia fraquejar. Precisava proteger seus filhos. Os três continuaram a pé até o porto. No caminho, cruzaram uma ferrovia. O sinal fechou, e um trem em chamas passou em alta velocidade. Não se sabia se fora atacado pelos monstros ou se era resultado do caos entre os humanos. Finalmente, chegaram ao cais. Apenas um barco poderia atravessar o rio, e poucos conseguiriam embarcar. Um oficial tentava acalmar as pessoas, que acreditavam que teriam sua chance de fuga. Mas, naquele momento, a filha de Tom olhou para trás e ficou imóvel. No alto da colina, uma grande árvore caiu. E então, surgiu a sombra de um novo monstro tripodal. Sem saída, os humanos só podiam tremer, esperando o pior.